Boa noite. Eu vou ficar no mesmo tema, na verdade. Você citou uma coisa interessante que há outras áreas que estão mais antropizadas do que essa. A costa do Amapá, ela ali é praticamente uma floresta. Não tem cidades, não tem quase nada. E uma exploração de petróleo é uma atividade... A parte em terra. E a atividade que demanda muita estrutura de apoio, como porto, retroporto, aeroporto. Por que, num cenário atual em que a Agência Internacional de Energia já recomendou a suspensão de nova exploração de petróleo, porque nesse cenário a gente vai para essa área, uma área totalmente virgem, ao invés de buscar exploração em outras áreas, como Sergipe-Alagoas, por exemplo, que era o novo pré-sal há 5 anos, mais ou menos? Porque o Brasil tem direito, o presidente Lula sempre diz isso, que é uma decisão de Estado brasileiro, a gente tirar a teima dali. Se a Guiana tem, se o Suriname tem, se ali tem um trend interessante, mesmo que ele seja interrompido ali na Guiana Francesa, mas que se a formação, as rochas indicam que ali você pode ter uma reserva importante, você precisa saber, ter o direito de saber, dizer, depois de fazer a segunda decisão, dizer agora, o que eu faço? Produzo ou não produzo? Aí sobre a questão de antropização, a Petrobras, quando eu disse que ela é talvez, com certeza a melhor e talvez a única, capaz de fazer isso de forma responsável e mais mitigada possível, é porque ela, por exemplo, produz em Urucu há quantos anos? Desde os anos 80, produzindo Urucu no meio da selva, e antes você lembra que haviam fotos, as pessoas se gabavam da clareira de Urucu, né? Eram aquelas fotos de helicóptero, uma clareira enorme, e aquilo foi sendo reduzido, porque aquilo pegava mal e ninguém percebia. No começo era tudo muito bonito, estava vencendo a floresta e tal. Hoje ela opera quase que, como eu disse, cirurgicamente ali. É uma operação totalmente limpa, totalmente operacionalmente eficientizada, mitigada do ponto de vista ambiental. Mas em vários trechos da sua resposta, desculpa, presidente, o senhor admite que haverá um dano, né? Não, peraí, eu vou te explicar. Talvez a Petrobras seja a única empresa, mitigação já inclui dano. Não, mas mitigação se faz o tempo todo, Vera. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, o aeródromo de Oiapoque, ele vai operar, isso está colocado nos planos para o IBAMA, com o movimento, ele nunca vai superar o movimento histórico que ele já teve. Então, quer dizer, ele já operava, ele operou um tempo, houve um pico de uso daquele aeródromo por outras atividades, e o histórico que nós indicamos de utilização dele nunca superará o histórico que ele já teve de movimentação. Então, você não tem que ampliar o aeródromo, você não tem que desmatar mais nada, você não tem que ter base de apoio necessariamente na região que é mata virgem ou que é encostada no mangue. Você pode operar com muita coisa a partir de Belém, inclusive o Centro de Despetrolização e de Acudimento das Aves, o principal está em Belém. O IBAMA pediu para fazer um mais próximo ao Oiapoque, fizemos agora, nesses últimos 6 meses, fizemos e apresentamos essa condicionante atendida. Então, a Petrobras está tentando atender tudo para mostrar, olha, se tem alguém que pode fazer isso de forma responsável, correta, mitigada ao máximo, é a Petrobras. Se não der certo, como vocês comentaram aqui, a gente vai partir para outra fronteira. Mas a ideia, na verdade, do Estado brasileiro é checar se realmente tem petróleo, e se o petróleo for importante, ele será tremendamente valioso para o Brasil para fazer face a essa última fase da era do petróleo. E se você hoje desenvolver só com o que está produzindo, você tem aí 15 anos de reserva. Se você conseguir com os projetos que estão em exploração ou que já estão quase em produção, como plataformas compradas, você atinge mais 10. Se você colocar as áreas exploratórias, já tem mais outros 10. Fica faltando mais uns 20 anos aí para o Brasil para se suprir ou suprir outros países com o petróleo mais descarbonizado do mundo.